Que bom estarmos juntos nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao versículo 47. Nessa manhã especial, onde há uma gratidão profunda do nosso coração por tudo, por tudo que o Senhor fez por nós nesses dias. Se você esteve conosco no Janeiro Profético, o seu coração também está aquecido como o meu está. O seu coração está grato como o meu está. Porque nós fomos profundamente abençoados nesses dias. Não há palavras para expressarmos ao nosso Deus a nossa gratidão. E hoje à noite, nós vamos fazer aquela celebração, aquela festa, honrando, agradecendo, celebrando o Senhor por tudo que Ele fez. Vamos ler a palavra do Senhor? Diferente do que eu sempre faço, essa manhã eu quero ler a palavra com vocês. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, nos diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isto, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus e os animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu,
e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Nós estamos no primeiro mês do ano, um tempo onde nós fazemos os nossos projetos, aonde nós repensamos a nossa caminhada, e um tempo onde nós precisamos tomar decisões importantes. Nós ouvimos muito nesse janeiro profético. Nós fomos consolados, exortados, direcionados e provocados a uma postura espiritual. E sempre falar de vitória é algo que enche o nosso coração. E nessa manhã, eu quero desafiar você a esquecer os fracassos que você já experimentou na sua caminhada, os fracassos que você já experimentou na sua história, e começar a celebrar as vitórias que Deus tem para o seu coração. Nós sabemos muito bem que as vitórias que conquistamos têm tudo a ver com a posição que nós tomamos. A posição que nós tomamos diante de Deus, a posição que nós tomamos diante de nós mesmos e a posição que nós tomamos diante dos homens. Isso vai definir o quanto de vitória nós vamos celebrar no decorrer do ano. Nós sabemos muito bem que essa palavra vitória, ela é muito agradável. Uma das palavras mais agradáveis do nosso vocabulário. Mas nós precisamos, como uma igreja madura, como uma igreja pensante, como uma igreja posicionada que sabe para onde está indo, aonde quer chegar e o que nós queremos construir, que não depende apenas de desejar ser abençoado. Porque desejar ser abençoado, todos nós desejamos. Todos nós queremos uma família saudável, todos nós queremos um bom trabalho, todos nós queremos oportunidades de conquista, todos nós queremos, sonhamos e almejamos isso. Mas a questão não é desejar. A questão é termos posições corretas que nos coloquem nesse lugar. No lugar onde nós possamos conquistar, no lugar onde nós possamos celebrar. Para isso, nós temos que estarmos conscientes das lutas que nós enfrentamos. Muitas lutas chegam até a nós porque nós procrastinamos decisões. Muitas lutas chegam até nós porque as nossas decisões não estão corretas. Muitas lutas chegam até nós porque no intuito de não termos que tomarmos decisões difíceis, nós vamos deixando as coisas de lado, como nós gostamos de dizer, empurrando a sujeira para debaixo do tapete. E depois isso nos custa alto. Depois o preço é maior do que o do posicionamento. E aí no início de ano, quando eu e você precisamos realmente pontuarmos as nossas decisões, a nossa posição e decidirmos o que queremos conquistar esse ano, eu e você vamos precisar aprender a colocar em ordem alguns elementos que nos levam exatamente para esse lugar de maturidade, sobriedade, conquistas e podermos celebrarmos essa vitória. É lógico que tem lutas que vão chegar até a nós que nós não estamos prevendo. Tem coisas que nos escapam das mãos. Tem dificuldades que batem à nossa porta que não dá para nós prevermos. Mas eu gosto muito de João 13, quando a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele não era pego de surpresa. Ele não era pego de surpresa, mesmo
diante dos grandes desafios da vida. Ele não era pego de surpresa. E por que que ele não era pego de surpresa? Ele não era pego de surpresa porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele tinha relacionamento profundo. O texto inicia com o verbo saber. E o texto vai dizer: sabendo Jesus que era chegada a sua hora, amou os que estavam com ele e amou-os até o fim. Então Jesus sabia de tudo que estava para acontecer, sabia dos desafios, sabia do jardim, sabia do Calvário, sabia do túmulo, sabia de todos os acontecimentos. Mas ele estava disposto a viver aquilo porque ele estava posicionado com o Pai. Mas nem sempre eu e você desfrutamos desse nível de amizade, desse nível de intimidade, desse nível de revelação no nosso coração. Por mais espirituais, por mais maduros, quantas vezes você usou a expressão, fui pego de surpresa? Não foi nenhuma nem duas vezes que você expressou a sua surpresa diante de situações que desenrolaram diante de você. E isso acontece comigo e com você porque nos falta exatamente esse nível de intimidade, esse nível de comunhão, esse nível de amizade, para que a palavra do Senhor se cumpra em nós. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem segredo com os seus profetas. Se Deus não tem segredos com os seus profetas e nós somos pegos de surpresa, é porque nós não estamos sendo profetas. E nós estamos vivendo num tempo muito singular. Nós estamos vivendo um tempo de muitos sacerdotes, mas poucos profetas. E isso nós precisamos pensar. Se nós estamos vivendo num tempo de muitos sacerdotes e poucos profetas, tem muita gente sendo pega de surpresa. E eu e você podemos estarmos ocupando esse lugar. Amamos o Senhor, servimos o Senhor, andamos com o Senhor, temos a nossa vida entregue ao Senhor, doamos o nosso tempo, mas não desfrutamos desse nível de intimidade no qual os segredos do Pai são revelados a nós. E aí nós ficamos profundamente surpreendidos diante de lutas, desafios, perdas e angústias. Eu já contei para vocês que um dos maiores dramas que eu enfrentei foi quando a minha família foi envenenada. Porque por dias eu fiquei questionando ao Senhor por que que eu não fui avisada. Por que que Deus não me impediu de comer daquela comida? Por dias eu guerriei com Deus, como nós gostamos de dizer. Eu argumentei com Deus e eu sempre falo, pensa numa pessoa boa de argumento. Eu sou uma pessoa muito boa de argumento. Já falei para vocês, eu penso muito rápido. Então, por eu ter pensamento acelerado, pensar muito rápido, eu tenho uma habilidade de argumento que vocês não têm noção. Mas eu, com toda a minha habilidade de argumentos, questionando o Senhor, Senhor, por que que o Senhor não me livrou? Por que que o Senhor não me avisou? Por que que o Senhor não falou comigo? Afinal, eu não sou profeta. Foi quando Deus me deu um ensinamento que eu guardei no meu coração para nunca mais esquecer. Deus me disse o seguinte: a questão não foi eu não te falar. A questão foi que você estava distraída o suficiente para não ouvir. E quando eu e você estamos distraídos o suficientes ao ponto de não conseguir ouvir o que Deus está falando, eu e você podemos tomar decisões, podemos permitir que coisas cheguem até nós, que vão trazer para nós um alto preço. Como eu já falei para vocês, eu perdi o controle da minha vida, da minha casa, minha irmã perdeu o bebê, e nós lidamos com várias questões difíceis por causa dessa situação. Então, eu e você precisamos desse início de ano, bem posicionados, entendermos quais são os elementos que precisam
estarem muito claros diante de mim e de você, para que nós possamos viver uma postura onde a nossa intimidade vai ser real. A voz do Senhor, como ouvimos ontem, de forma extraordinária, vai ser ouvida. E nós vamos ter clareza e não ficarmos distraídos para darmos as respostas corretas. E estarmos posicionados não segundo a vaidade do nosso coração, mas segundo o projeto do Senhor para as nossas vidas. E aí eu vou olhar para essa palavra e vou perguntar, quais são, então, esses elementos? E o primeiro elemento que eu vou encontrar, que eu e você, irmãos, eu vou ter que tomar água. Como todos nós estamos felizes que tomamos café, comemos pão. Eu comi o bolo que os adolescentes estavam vendendo ontem. Agora a boca fica muito seca, porque a gente está voltando a alimentar agora. Então vocês sejam pacientes comigo. Primeiro elemento: determinação. Se você puder colocar aí no seu bloquinho de nota. Quando eu cheguei aqui, a Claudinha vai lembrar, Claudinha? Ainda não estava na época desses celulares modernos, Eu sempre estimulei muito a igreja a trazer caderno para a igreja. Trazer caderno para o templo, para fazer as anotações de pontos nos quais Deus vai te desafiar. Mas hoje a modernidade está aí, você tem seu bloquinho de nota na mão, você não precisa de papel e caneta, apesar que eu gosto do papel e da caneta, Eu não gosto do bloquinho, eu gosto do papel e da caneta. Se você é igual eu, gosta do papel e da caneta, então traz o seu caderninho, mas se não, pega aí seu bloquinho de nota. Bloquinho de nota, tá, irmãos? Não é Instagram e nem WhatsApp. Porque se você pega o seu bloquinho de nota e já vai lá para o Instagram e já vai lá para o WhatsApp, aí você vai perder a paz e Satanás vai roubar o que Deus está querendo falar com você. Porque se esse tempo é o tempo da primícia dada para Deus, se você dividir com Instagram e WhatsApp, esse momento, irmão, é demais. Você está fora da visão. Então, é só o bloquinho de nota. Então, primeiro, determinação. Quando a gente olha para o contexto, cenário de Israel, nessa época de Davi, era um tempo muito crítico. Era um tempo muito desafiador. Porque Saul tinha desobedecido uma ordem de Deus. E a ordem de Deus era: Saul, eu quero que você cumpre a minha orientação. E Saul não cumpriu. Era para Saul assumir uma nação, matar o rei, matar todo o povo, matar os gados, matar os animais, porque Deus não queria nada daquela nação envolvendo o povo de Israel, mais do que envolvendo o povo de Israel. A postura de Deus era um teste ao coração de Saul, o quanto Saul era obediente, o quanto Saul era fiel, e nós sabemos muito bem o que acontece. Saul vai, mata as mulheres, mata as crianças, mata os homens, mas a riqueza e o rei, que era o Agag, ele é poupado. E isso desagrada o Senhor profundamente. Uma desobediência à orientação de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que por causa dessa obediência, por causa dessa desonra, um preço muito grande é pago. Em vez de Saul ir lá no meio dos amalequitas, cumprir a palavra do Senhor, destruir tudo que Deus mandou destruir, matar Agag, voltar para Israel e continuar o seu reinado, Saul fica interessado na riqueza, no império de Agag, mas também ele guarda a vida de Agag. Ele não cumpre o que Deus fez. E aí,
Deus o repreende, ele perde a presença de Deus, e a autoridade de governo é tirado das suas mãos. Mas tem uma coisa que depois, quando vocês chegarem em casa, vocês leem o texto, que mexe muito comigo, porque quando Samuel vai falar com Saul, e Saul começa a justificar, Saul começa a dizer para Samuel quais eram os motivos para não ter matado os animais, porque os animais eram excelentes. Quais eram os motivos para ele ter guardado a vida de Agag. E uma palavra que mexe muito comigo é quando Samuel, ele está escondendo de Samuel a verdade, e Samuel diz assim: Saul, que mugido é esse que eu estou ouvindo? E tem um ditado na roça, irmãos. Se você é da roça, você já ouviu esse ditado: o bezerro uma hora berra. Não adianta esconder. Uma hora ele vai berrar e a gente vai ouvir. A nossa desobediência uma hora vai gritar. A nossa desonra uma hora vai gritar. E não é só o homem que vai ouvir, o próprio Deus vai ouvir. E na hora que Deus ouve o grito da desonra, na hora que Deus ouve o grito da desobediência, Deus se posiciona para agir. E a ação de Deus sempre vai tirar aquilo que Ele nos deu e buscar quem Ele pode confiar. Foi exatamente o que Deus fez com Saul. Deus tirou a unção que estava sobre ele e foi buscar quem Deus poderia depositar. E a palavra do Senhor diz que estava sobre quem? Davi. Então eu e você precisamos entender claramente que quando Saul fica possesso de espírito maligno, quando o seu orgulho começa a dominar, é exatamente nesse momento que os filisteus se posicionam para guerrear contra Israel. Por quê? A unção de Deus não estava mais sobre o rei, a autoridade de Deus não estava mais sobre o rei. Então agora era o momento estratégico para o inimigo se levantar e destruir o povo de Deus. Porque todas as vezes que eu e você estivermos fora da posição, é o momento estratégico para filisteus se posicionar para nos destruir. Esse aqui é o cenário de Israel. Mas nós podemos fazer um contexto espiritual para nossa vida. E aí eu posso fazer uma pergunta para vocês. O texto vai dizer que quando Golias começa a afrontar, quando os filisteus começam a afrontar Israel, todo mundo se esconde. O povo se abate. O rei fica dentro da sua tenda. Os valentes de guerra também estão escondidos, com medo da ameaça. Porque a desobediência traz intimidação, a desobediência traz infidelidade, a desonra traz fragilidade. E aí, eu pergunto para vocês, aonde estava a fé desses guerreiros? Aonde estava a fé desse rei? Aonde estava a fé desse povo? Todos estavam abalados, porque estava debaixo de uma consequência, de uma posição distorcida, de uma posição errada. E aí Davi se posiciona. E Davi traz uma palavra para acalmar o coração do povo. E qual é a palavra que Davi traz? Você vê aí no verso 32. Quando Davi diz para Saul: avisa para o povo, para ninguém ficar abatido. Avisa para o povo, para ninguém ficar entristecido em algumas outras versões. Para ninguém ficar, agora usando a minha linguagem, desesperado.
desanimado por causa dos filisteus. Porque esse servo aqui pode ser insignificante diante dos olhos humanos, mas esse servo aqui vai lutar pelo povo, vai lutar pelo Senhor, porque eu tenho determinação no meu coração para fazer o que realmente precisa ser feito diante de Deus, diante do inimigo e diante dos homens. O teu servo irá. Davi diz, o teu servo irá. Então Davi era jovem, não inconsequente, não irresponsável, mas determinado. E eu sempre vou dizer que a determinação é um elemento importantíssimo na vida de pessoas, principalmente de pessoas que andam em intimidade com Deus, principalmente na vida de pessoas que conhecem os segredos no coração do Senhor. Porque se não houver determinação no nosso coração, nós ficamos paralisados com as incompreensões, nós ficamos paralisados com a imaturidade, nós ficamos paralisados com as oposições. Porque o povo não acreditou em Davi, Saul não acreditou em Davi, os próprios irmãos desprezaram Davi, mas tinha determinação no coração de Davi, porque Davi conhecia o seu Deus e sabia o que o seu Senhor podia fazer. É isso que eu e você precisamos. Uma das coisas que eu oro muito para o meu coração é não perder a determinação. Eu falo para Deus, irmãos, de todo o meu coração, estou aqui no altar do Senhor. Senhor, tem isso para fazer. Se ninguém quiser ir, eu vou sozinha. Eu sempre vou convidar o povo para ir comigo. Eu sempre vou convidar a liderança para ir comigo. Mas se ninguém quiser ir, eu vou sozinha. Porque ninguém pode me dar o que o Senhor me dá. Ninguém pode te entregar o que o Senhor te entrega. Então, uma das coisas que eu oro ao Senhor é que realmente na minha vida e na sua vida, principalmente nesse ano de 2026, eu e você possamos estarmos determinados a vivermos todas as promessas que o Senhor tem derramado sobre essa igreja. Uma colheita abundante, colher em poucos anos o que semeamos em muitos anos, respostas que ainda não chegaram vão chegar, nossas famílias vão viver o extraordinário de Deus, essa igreja vai conquistar o impossível diante dos olhos humanos. Nós estamos determinados a tomar posse do que o Senhor nos prometeu. Então, o primeiro elemento, determinação. Mas tem um segundo elemento, que tem que coroar a nossa vida. Coragem. Você precisa ser determinado, mas você precisa ser corajoso. Corajoso. Davi, ele era pastor de ovelhas. Uma vida simples. Mas ele defendia o seu rebanho. Ele estava comprometido com o que ele tinha nas mãos. E ele vai descrevendo para Saul: se um leão aparecer, eu enfrento um leão. Se um urso aparecer, eu enfrento um urso. E se um filisteu aparecer, eu enfrento o filisteu. Porque para mim não é a cara que o inimigo tem. Para mim não é o quanto ele ruge alto. Para mim o problema não é o quanto ele intimida. Para mim a questão é quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem me deu força. Eu sei quem me sustentou. Eu sei quem me deu estratégia para derrubar leão e urso. E o Deus que me fez derrubar leão e urso me faz cortar a cabeça de qualquer gigante. Não importa a cara que ele tem. Não importa o rugido, o grito que ele tem. O importante é quem está comigo.
eu sei quem está comigo. Eu sei que o meu Senhor está comigo. Aí, vai aparecer os que detêm a sabedoria da razão, mas você não é capaz de lutar contra ele. Você é só um rapaz. Em algumas versões, você é só um menino. Ele, um guerreiro experiente. Um cara que sabe ganhar batalhas. Forte, estratégico. O texto não descreve, mas Davi deve ter ouvido. Todo esse exército aí, olha Abner. Abner é um guerreiro estratégico, inteligente, forte, ousado. Está dentro da barraca. E junto com ele, todos os meus valentes estão escondidos. E você, esse garotinho, aí se você vai para o versículo 36, teu servo é capaz. Quando Saul diz, você não é capaz, olha quem ele é, valente, experiente, estratégico. Olha para os nossos guerreiros, olha seu irmão Eliabe, olha o chefe do exército Abner, todos estão escondidos, e você aqui dizendo para mim que vai fazer isso. Davi se enche de coragem e diz, eu sou capaz. Eles podem não serem capazes, mas eu sou capaz. Ah, irmãos, quando alguém olhar para você e duvidar de onde você quer chegar, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode duvidar que você não tem condições, que você não tem unção, que você não tem autoridade, que você não dá conta de chegar. Todo mundo, Muriaé inteiro, pode pensar isso a seu respeito. O único que não pode pensar isso a seu respeito é você mesmo. É só você. É só você que não pode pensar isso. É só você que tem que dizer, enquanto todos estão dizendo que eu não dou conta, que eu não sou capaz, eu grito bem alto para todo mundo ouvir, eu sou capaz, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu carrego, eu sei quem eu ouço, eu sei quem me autoriza, eu sei aonde eu piso os pés, eu sei baseado em nome de quem eu estou tomando as decisões. Deixa todo mundo duvidar. E aí depois, todo mundo vai ter que entender que foi pessimista a seu favor, a seu respeito. Você vai ter que ouvir muita gente dizer, nossa, eu não acreditei, mas eu estava errado. Tem muita gente, irmãos, para ter que fazer correções com você, desacreditando da autoridade que você carrega. Dá glória a Deus aí. Então o que eu vou dizer? No reino de Deus não há lugar para medroso. Ter medo é normal. Você vai sentir medo das coisas que você não conhece. Ser medroso é diferente. Ser medroso é ficar dando desculpas para não assumir responsabilidades. Ser medroso é se paralisar diante das decisões que você tem que tomar. Ser medroso é não ocupar o lugar que você precisa ocupar. Agora, ter medo. Quem aqui nunca passou medo? Eu já enfrentei medo e de vez em quando eu enfrento. Eu falo assim, nossa, eu estou com medo dessa situação. Mas, gente, outro dia eu fui viajar e infelizmente aconteceu um acidente na estrada e nós ficamos 3 horas parados na estrada. Eu falei, meu Deus, vou perder o voo. Vou perder o voo.
E quando eu cheguei na rodoviária lá do Rio de Janeiro, eu tinha apenas 10 minutos para estar dentro do aeroporto. Humanamente, quem conhece o Rio de Janeiro, impossível. Eu cheguei para um cara assim, o cara, ô moça, você quer táxi? Eu falei assim, moça, eu quero, mas tem que com uma condição. Eu tenho 10 minutos para estar dentro do aeroporto. Você vai me colocar lá em 10 minutos? Ele, correr comigo mesmo, então vamos embora. Irmãos, eu me senti na Fórmula 1. Vocês não têm noção, eu tive que segurar muito firme, que era aquele pneu cantando para lá, pneu cantando para cá. Nas curvas, achei que a gente ia sair fora da rua. Mas quando deu 8 minutos, ele parou na frente do aeroporto e falou assim, 8 minutos, cumpri meu compromisso com você. Assim, você é o cara. Corri e peguei o meu voo. Vocês acham que na hora que ele entrava naqueles túneis, a 140, na hora que ele ia fazer aquelas curvas, que ele tinha que tomar as 3 pistas para poder conseguir fazer a curva, eu não sentia medo? Eu sentia, mas eu só tinha 10 minutos para chegar no aeroporto e eu tinha que chegar. Tem coisa, irmãos, que a gente enfrenta com medo ou sem medo, mas tem que ir. Tem que ir. Vamos embora. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, coragem não é não ter medo de enfrentar dores, não é não ter medo de enfrentar problemas, não é não ter medo de enfrentar dificuldades, mas é ir com dificuldade, é ir com problema, é ir com cansaço, e é saber o seguinte, eu preciso de coragem para dar as respostas certas, e para estar no posicionamento certo. O nosso medo nos custará mais caro do que a nossa coragem. A nossa flexibilidade pode nos custar mais caro do que a nossa firmeza. Então nós precisamos ter coragem. E se você quer chegar final de dezembro de 2026 com resposta diferente, por favor, agora é a hora do posicionamento. Estamos no mês de janeiro. Eu quero dizer para vocês, eu estou muito posicionada. Eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem onde eu vou chegar, eu sei muito bem no ritmo que eu quero andar. Não quero dizer que não há medo, quero dizer que eu sei o que eu preciso fazer. E eu espero que você saiba também o que precisa fazer. Terceiro, nós precisamos de fé. Semana passada eu falei muito sobre fé. Então, hoje eu não quero ficar me detendo muito nesse assunto. Mas Hebreus 11, versículo 1 e 6, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós ainda não tomamos posse, nós ainda não apalpamos, talvez ainda não enxergamos, mas nós estamos esperando, porque tem algo dentro de nós gritando que Deus está trabalhando a nosso favor, que Deus está movendo a favor da sua igreja. Eu compartilhei com a liderança o seguinte, eu estou com uma percepção, eu estou com um sentimento muito forte dentro do meu coração, que algo maravilhoso está para acontecer. Eu não sei se você sente isso, mas isso é algo assim, muito forte, que traz uma alegria, que traz uma força, que traz uma ousadia, que traz uma confiança, que traz uma empolgação. Eu por mim mesma já gosto de ser empolgada, mas com esse movimento no meu espírito eu fico mais empolgada ainda, eu fico mais confiante ainda. Só que o autor de Hebreus vai dizer que sem essa fé, que nos faz acreditar nesse impossível, nesse extraordinário, nessa bondade, nessa graça, nesse favor, nesse amor de Deus, que nós não temos condições de dimensionar, sem essa fé, é muito difícil agradar o Senhor. Então nós podemos estar dentro da igreja, cumprindo os rituais religiosos nos quais nós submetemos, debaixo da nossa ação de pertencimento de uma família, mas desagradando a Deus. Quando eu e você somos desafiados a uma decisão de fé, a uma postura mais ousada, nós nos encolhemos. Deixamos de fazer e perdemos o que o Senhor tem
preparado para nós. E por último, o quarto elemento, a perseverança. Se eu e você queremos alcançar o que Deus tem para nós, nós vamos precisar de perseverança. A palavra do Senhor nos diz que Davi não sentou e ficou esperando a hora que o gigante Golias iria decidir a se levantar contra ele. A palavra do Senhor não aponta para nós que Davi saiu da tenda de Saul e foi buscar um lugar confortável para ele estar, até que Golias tocasse a trombeta, ou tocasse a buzina, declarando que era a hora do ataque do exército inimigo. Não, Davi não fez isso. A palavra do Senhor diz que imediatamente Davi pega o seu cajado de pastor, vai para a beirada do rio, pega as suas pedrinhas e se movimenta em direção do gigante. Eu não vou esperar o gigante vir até mim, eu me posiciono e eu vou até ele, porque eu sei que a cabeça dele é que tem que rolar. Não é a minha, é a dele. E muitas vezes a gente fica assim, vou esperar a hora certa. Vou ser misericordioso. Irmãos, quando você está lidando com o diabo, você não pode ser misericordioso. Você tem que ser firme. Quando você está lidando com malignidade, você não pode ser bondoso. Você tem que saber com quem você está lutando. E não tem esse negócio de esperar, não, é na hora. É imediatamente. Não é semana que vem, nem é mês que vem, é hoje. Se o inimigo grita hoje me ameaçando, é hoje que eu me posiciono. Se o inimigo grita hoje me intimidando, é hoje que eu me posiciono. É agora que eu me posiciono. Porque a nossa posição determina a rapidez de conquista daquilo que Deus tem preparado para nós. E esse ano é ano de conquista para essa igreja. Só que se vocês conhecem a história do povo de Israel, esses mesmos filisteus, dá glória a Deus aí, diz a palavra do Senhor, esses mesmos filisteus, os mesmos da geração de Davi, eram os mesmos filisteus da geração de Gideão. E o que a palavra do Senhor diz? Que no tempo da colheita, eles se levantavam para roubar Israel. O mesmo filisteu, que como um gigante, intimida o exército de Israel, a palavra do Senhor vai dizer que são os mesmos que na geração de Gideão, na época da colheita, se levantava para roubar Israel. Então eu quero te dizer uma coisa, o inimigo não se levanta só para intimidar, ele levanta para intimidar, mas ele levanta para roubar. Agora, qual é a posição que você vai ter? Você vai ser determinado? O que Deus me deu, ninguém tira das minhas mãos. Eu vou lutar com unhas e dentes. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou subir monte, eu vou descer monte. Hoje, o pastor Wesley já me perguntou, pastora, entregamos nosso jejum ontem. Pastora, se você for começar a fazer algum jejum, você me avisa? Eu falei, segunda e quarta, 24 horas. Já começando segunda-feira. Segunda e quarta, 24 horas de jejum. Ele, estou junto, vamos lá. Então, se tem mais alguém aqui querendo entrar nessa guerra, segunda-feira e quarta-feira, estamos juntos. 24 horas de jejum. Nós não estamos numa guerra para perder. Nós não estamos.
Nós estamos numa guerra onde nós já somos vencedores. A nossa vitória já está anunciada no céu. Os anjos já estão posicionados para fazer a grande festa. A festa só precisa começar aqui. Lá já começou. Lá o decreto já foi declarado. O céu já está posicionado. E se o céu já está posicionado, eu como terra me posiciono também. Se lá já tem posição, aqui tem também. Esse ano é o ano da nossa colheita. Esse ano é o ano da nossa vitória. Então, se tem mais alguém, pode entrar na roda com a gente. Porque nós estamos aqui para vencer. E a palavra do Senhor, em capítulo 17, versículo 40, mostra para nós que Davi pegou as suas pedrinhas, colocou no seu alforje. Lá na minha roça chamava de bornal, não sei como é que vocês chamam, mas lá na minha roça era isso. Colocou no seu bornalzinho e foi enfrentar Golias. A gente enfrenta o inimigo com o que temos. É com o que nós temos. A gente enfrenta o inimigo com a nossa habilidade. Nós enfrentamos o inimigo com a autoridade que nós carregamos. Porque a autoridade que nós carregamos dá habilidade para manusear o que nós temos. Eu não sei o que você tem na mão. Eu falo para o Senhor. Eu tenho clareza. Eu tenho postura. E eu tenho aliança. Eu tenho clareza do que Deus quer. Eu tenho postura que Deus pode contar comigo, custe o preço que custar. Eu não sei você, irmão. Mas qual é o significado da sua vida? Eu amo a minha casa é maravilhosa. Vocês não têm noção de como eu amo minha casa. Quem acompanha, né, Claudinha? Eu falo, nossa, minha casa é maravilhosa. Minha casa é cheia de paz. Então eu quero dizer para você que se tem um lugar que eu amo ficar, é na minha casa. Se eu não precisasse nem trabalhar, eu nem trabalharia. Só ficava lá cuidando da minha florzinha, cuidando do Bill, dando faxina na casa, que vocês não sabem, mas eu gosto da faxina. Não sei cozinhar, gente. Mas vou aprender. Quando eu aposentar, eu vou fazer Masterchef. Aí, eu chamo vocês para comer lá. Mas antes não dá, não. Antes não dá, não. Porque ontem o Rony falou assim, Rosângela, o que você arrumou com esse arroz que ficou colado? Você não sei. Eu acho que eu coloquei água demais nele. Né? Então, eu não sou uma mera... Não é aquela cozinheira que vocês vão dizer, nossa, que vontade de comer a comida da pastora. Não vai dar vontade de vocês comer minha comida mesmo. Mas eu gosto de limpar. Eu gosto de arrumar, eu gosto de cuidar das minhas plantinhas, eu gosto de dançar com o Bill na sala. Eu acho que os vizinhos devem achar até que eu sou doida, porque eu já chego em casa dançando com ele. Porque se tem uma coisa que eu sou, se vocês não sabem, é feliz. Eu tenho uma alegria radiante dentro do meu coração. E eu não sou feliz pelo que eu tenho, eu sou feliz porque Ele é na minha vida. Porque eu já morei em barraco. Eu já morei em lugar onde a minha sala do meu quarto era dividida apenas com guarda-roupa. Onde o pé da minha geladeira era uma lajota. Eu já morei. E mesmo assim, quem andou comigo naquela época sabe muito bem da alegria que eu carregava. Porque não é pelo que eu tenho, é pelo que Ele é. E isso faz diferença na nossa vida. E porque você não fica firme na presença do Senhor, porque as coisas estão saindo do seu jeito, mas você fica fiel e feliz na presença do Senhor, porque se você está guerreando hoje, amanhã você celebra a vitória. Se você está chorando hoje, amanhã você faz festa. Se hoje tem deserto, como o pastor pregou ontem, amanhã tem o Jordão. Não importa a época, não importa a estação, Ele é seu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o amado da sua alma, Ele é quem te sustenta em qualquer tempo da sua vida, porque Ele habita em você. Mas para isso, determinação, coragem. Ah, meus queridos, não pode faltar perseverança. Fé não pode faltar na minha
e na sua vida. Então eu quero convidar você, eu falo assim, quero colocar você de pé agora, né? Então eu quero convidar você para se colocar de pé nesse momento. E eu não sei o que você espera de Deus. Hoje à noite vai ser uma noite de muita festa. 12 dias de oração, 12 dias de jejum. Nós vamos estar mais fortalecidos, porque nós já vamos ter almoçado. Então nós vamos estar com condições de cantar mais alto, de celebrar com mais alegria, porque o nosso físico já recuperou. A palavra do Senhor diz que Davi estava na guerra e o seu exército estava muito enfraquecido. Eles acharam um depósito de mel lá no meio da floresta, eu usando o termo floresta, e um pouquinho de mel que eles colocaram na boca, eles ganharam força para continuar lutando a guerra e ganhar e vencer. Um pouquinho de mel. Nós vamos ter experimentado mais do que isso nesse dia, porque já tomamos café, vamos almoçar. E quem tem hábito de tomar café da tarde, ainda vai tomar café da tarde, para depois voltar para cá. Então você vai estar com toda a energia para bradar de alegria nesse lugar, nessa noite, porque nós semeamos 12 dias nos pés do Senhor, e o Senhor já nos prometeu uma colheita abundante para esse ano. Eu não sei, mas eu tenho coisas muito pontuais e especiais colocadas nesse altar durante essa campanha. Eu tenho respostas muito preciosas que eu preciso que Deus venha e mova sobre mim. Então, se você também está que nem eu, precisando de respostas muito pontuais, de intervenções extraordinárias e da voz do Senhor clara no seu coração, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para esse altar dizendo assim: Senhor, eu vou ser determinada, eu vou me posicionar. Não importa se eu vou agradar ou se eu não vou agradar, eu vou me posicionar, porque eu sei o que o Senhor quer de mim. Senhor, eu vou ser corajosa. Não importa se eu vou ter perdas, não importa se eu vou ter que lidar com situações desconfortáveis, eu vou ser corajosa para fazer o que eu preciso fazer. Senhor, eu vou me encher de fé. Eu vou crer que o Senhor vai fazer e eu vou esperar. E até que o Senhor faça, eu estarei que nem Abacuque no cume do monte, aguardando o Senhor fazer. Porque eu sei que o Senhor vai fazer. A tua palavra diz que o Senhor faz, e eu creio. Você precisa de estar nesse lugar. Se você precisa estar no lugar da determinação, no lugar da coragem, no lugar da fé, no lugar da perseverança, se você tem clareza do que você precisa de intervenção de Deus na sua vida, sai do seu lugar, se coloca nesse altar, porque esse é o tempo de você dizer a Ele o que realmente você precisa. Então é o seu tempo diante desse Deus tão maravilhoso que abençoa nossas vidas.